Oi, oi, boa noite para você que segue acompanhando a cobertura especial do TJ UFSC sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil e em todo o mundo. Eu sou Leon Ferrari e vou te acompanhar em mais um boletim sobre Santa Catarina. Hoje não aconteceu a tradicional coletiva de imprensa do governador Carlos Moisés. Mesmo assim, as informações do estado foram atualizadas em um boletim postado no site específico para isso do governo. Então a gente começa falando sobre os dados da pandemia. São 8.530 casos confirmados conhecidos da Covid-19. Em relação às mortes, já são 134 registradas até a data de hoje. A taxa de letalidade da doença é de 1,57%. Já a ocupação dos leitos de terapia intensiva, as UTIs, da rede pública, ou seja, do SUS, é de 62,8%. Bom, sobre essa transparência de dados, que é essa prestação de serviço do governo no sentido de nos informar sobre os dados do combate ao novo coronavírus no estado, a Open Knowledge Brasil vem desde o início da pandemia fazendo um ranking dessa relação de transparência em todos os estados do Brasil. Ontem eles divulgaram um levantamento que mostra que Santa Catarina está na terceira posição, ou seja, é o terceiro estado mais transparente em relação a esses dados. Se a gente comparar com o último levantamento da Open Knowledge, o estado estava na quinta posição, então ele subiu 2 posições nesse ranking. E com esses dados, a gente também pode conversar um pouquinho sobre progressão da Covid-19, do novo coronavírus, no nosso estado. No início da pandemia, os casos eles se concentravam mais na região litorânea de Santa Catarina. Com o tempo, e principalmente nas últimas semanas, o que a gente percebeu foi uma interiorização desses casos. Hoje, Santa Catarina tem 210 municípios com casos confirmados de Covid-19. Então, considerando que o estado tem 295 cidades, é possível deduzir que a cada 10 municípios, 7 têm casos conhecidos da doença. Bom, outra dúvida frequente é como o novo coronavírus tem chegado às comunidades mais vulneráveis. Em relação a isso, nesta semana, o IBGE divulgou uma pesquisa que acendeu um sinal de alerta em Santa Catarina. Isso porque os dados mostraram que mais de 32 mil famílias vivem em situação de vulnerabilidade no estado. O que isso significa? Significa que elas vivem em condições em que não têm acesso a alguns serviços públicos essenciais, como saneamento básico e lazer. Bom, quando a gente fala de saneamento básico, é preciso entender que ele está relacionado também à água, a receber água, a ter água encanada em sua casa. E a água ela tem se mostrado ela já é um elemento vital e tem se mostrado ainda mais durante a pandemia. Por quê? Porque a gente precisa higienizar mãos, alimentos e a nossa própria casa com mais frequência para evitar a contaminação com o novo coronavírus. E outro dado interessante que essa pesquisa mostrou é que nem metade dessas comunidades tem um hospital a menos de 2 quilômetros. E esse acesso à saúde, ele tem uma distância maior ou menor dependendo a região catarinense de onde é essa comunidade vulnerável. Bom, e para encerrar esse boletim, eu quero te fazer uma dica, te dar uma dica. Corre lá no Instagram do TJ UFSC, que ontem a gente publicou um IGTV muito interessante sobre a relação inverno e novo coronavírus. Essa relação ela foi muito comentada durante as coletivas do governador Carlos Moisés, em que ele e o secretário de saúde do estado se mostravam preocupados com a chegada do inverno no estado por conta da pandemia. Ficou curioso para saber qual que é essa relação? Então corre no nosso Instagram. Eu sou Leon Ferrari para o TJ UFSC.